Homem-Aranha 2 é um filme produzido pela Sony Pictures, dirigido por Sam Raimi e lançado em 2004. Essa é a sequência do ótimo Homem-Aranha de 2002 com o Tobey Maguire, e esse filme consegue ser melhor ainda. A ideia desse vídeo é te contar a história completa do filme de forma resumida, para caso você que já assistiu possa relembrar, ou você que ainda não assistiu possa conhecer. Mas claro que ouvir a história aqui não substitui a experiência de realmente assistir o filme. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa 2 anos depois que Peter Parker se tornou o Homem-Aranha e escolheu seguir uma vida de responsabilidades. Por isso, ele precisou deixar algumas coisas de lado, como por exemplo o grande amor da sua vida, Mary Jane Watson. Ser o Homem-Aranha vem atrapalhando na sua vida pessoal e profissional. Ele precisa trabalhar para pagar o aluguel do pequeno apartamento onde mora agora, ao mesmo tempo que para ajudar as pessoas da vizinhança. E isso o faz perder um emprego de entregador de pizza, por exemplo, por estar sempre atrasado. Ele sempre está atrasado também para as aulas na faculdade com o professor Curt Connors. E o dinheiro que ganha no Clarim Diário pelas fotos do Homem-Aranha também não é suficiente para se manter. Pelo menos o que ele ainda tem é o carinho da tia May e dos seus amigos, Mary Jane e Harry Osborn. O problema é que a tia May vem tendo problemas financeiros também e pode perder a sua casa a qualquer momento. MJ conseguiu se tornar atriz e modelo, e vem trabalhando em várias peças de teatro. E Peter até promete que vai assistir a sua peça no próximo dia. Peter e ela ainda têm sentimentos um pelo outro, mas as escolhas de Peter impedem que eles estejam juntos. E por isso, Mary Jane começou um relacionamento com John Jameson, o filho de J. Jonah Jameson. E Harry Osborn ainda alimenta o seu ódio pelo Homem-Aranha, e agora comanda a Oscorp depois da morte do seu pai. Inclusive, ele vem financiando um projeto de um dos ídolos de Peter, o Dr. Otto Octavius. Agora, chefe da divisão de pesquisa da Oscorp, Harry leva Peter no próximo dia para conhecer o trabalho de Otto Octavius. E Peter fica fascinado em conhecer um cientista que ele admira tanto. O objetivo de Otto ali é aperfeiçoar o poder de fusão, algo que Harry acredita que seja digno até de um prêmio Nobel. Otto já ouviu falar de Peter pelo professor Curt Connors, que acha ele brilhante, mas preguiçoso. E Peter diz que está tentando ser melhor. Otto Octavius é uma boa pessoa e explica o seu trabalho para Peter, como ele quer estabilizar a fusão nuclear, e ele faz esse trabalho ao lado da sua esposa e assistente Rose. Ao ver o potencial de Peter, Otto e Rose o convidam para a apresentação do seu trabalho que vai acontecer no próximo dia. Mas naquela noite, Peter tem a peça de Mary Jane para assistir. O problema é que a responsabilidade de ser o Homem-Aranha o impede, e ele precisa parar criminosos no meio do caminho, perdendo o horário da apresentação, frustrando Mary Jane ao ver a cadeira de Peter vazia. O problema é que depois de ter decepcionado Mary Jane mais uma vez, Peter sai triste pelas ruas como Homem-Aranha, mas de repente os seus poderes começam a falhar. Algo de estranho estava acontecendo com ele. No outro dia, Peter vai então presenciar o experimento de Otto Octavius. E antes disso, o doutor mostra ao público os seus assistentes. 4 braços robóticos ligados à sua própria espinha vertebral. Uma inteligência artificial extremamente avançada que ele controla com comandos do seu cérebro. E para evitar que os braços fiquem descontrolados e a inteligência artificial controle ele próprio, Otto tem um chip inibidor implantado que protege as suas funções cerebrais. Assim, o cientista continua e vai para a apresentação principal, a fusão nuclear. Aquela criação de energia limpa era como ter o poder do sol na palma da sua mão. De primeiro momento, o experimento é um sucesso, mas algo sai errado e o experimento perde o controle.
O magnetismo ali começa a puxar tudo para si próprio. E Otto se recusa a desligar o seu aparelho. Mas tudo começa a ser destruído e, por sorte, o Homem-Aranha aparece para ajudar. Otto impede o Aranha de desligar suas máquinas, mas com a sobrecarga, a destruição do local é imensa e estilhaços puxados pelo magnetismo atingem e matam Rose. E pior, a fusão atinge o chip inibidor no cérebro de Otto. O Homem-Aranha consegue desligar tudo e evitar uma catástrofe ainda maior, mas a destruição foi total. Isso fez com que os braços mecânicos de Otto se fundissem permanentemente à sua espinha, e sem o chip, eles o controlam agora. No hospital, enquanto médicos tentavam retirar aqueles braços robóticos de Otto Octavius, os tentáculos parecem ganhar vida própria e matam todos. Quando se dá conta do que fez, Otto foge dali, mas com a inteligência artificial, a mente de Otto Octavius é corrompida e os tentáculos o convencem de que ele deveria completar o seu experimento. Agora que ele sabe onde errou, ele deveria voltar ao experimento independente de qualquer coisa. Assim, Otto sai pelas ruas de Nova York, onde é batizado pelo Clarim Diário como Dr. Octopus. Para finalizar o seu trabalho, o Dr. Octopus decide assaltar um banco, porque, segundo ele, um crime maior seria não terminar o que ele começou. Assim, ele vai até lá. O problema é que naquele dia, Peter Parker estava acompanhando a tia May naquele mesmo banco onde pediam um empréstimo. E com os seus braços mecânicos, Otto começa a destruir o cofre principal. Nesse momento então surge o Homem-Aranha. Mas a força dos braços de Otto é extrema, e para piorar, os poderes de Peter voltam a falhar. O herói consegue jogar Octopus para fora dali no momento que os policiais surgem, mas para sair ileso, o Dr. Octopus captura uma refém, uma senhora que estava ali no banco, a tia May. Otto escala o prédio com os seus braços e, quando é confrontado pelo Homem-Aranha, ele solta a tia May. Peter tenta salvá-la, mesmo o Octopus não lhe dando descanso e o mantendo num combate extremamente complicado. Mas quando o vilão solta a tia May para uma queda imensa, o Homem-Aranha consegue se jogar, onde a alcança e consegue segurá-la. E se balançando para longe dali, o herói a deixa a salvo. Mas o Dr. Octopus conseguiu fugir dessa vez. Naquela mesma noite, Peter foi contratado para fazer as fotos de um evento. Um evento de gala onde o convidado de honra era o filho de J. Jonah Jameson, o astronauta John Jameson, o atual namorado de Mary Jane. Ali, depois da entrada, Peter conversa com MJ. E ela inclusive diz como ele se afastou, como todos já viram a sua peça de teatro várias vezes, até quem ela não esperava. Mas o seu melhor amigo Peter era só uma cadeira vazia. Para piorar, Harry Osborn aborda Peter na festa, bêbado e irritado, dizendo que ele fica muito incomodado por Peter ser leal ao Homem-Aranha e não contar para ele, o seu melhor amigo, a identidade secreta do Aranha, para ele ter a vingança pela morte do seu pai. E para piorar ainda mais, a noite se encerra com John Jameson pedindo a mão de Mary Jane em casamento. E ela aceita. E enquanto tudo isso acontecia, o Dr. Octopus começava a reconstrução do seu reator. Peter lutava para equilibrar suas responsabilidades como herói com a sua vida normal. E como resultado, ele começa a pensar em desistir de ser o Homem-Aranha. Principalmente quando seus poderes começam a falhar cada vez mais. Isso não é algo físico, mas sim psicológico. A mente de Peter, o cansaço, o estresse, a depressão, tudo isso vem afetando seus poderes. E por mais que ele se imagina desiludindo o seu tio Ben, Peter diz que ele não pode mais ser o Homem-Aranha. E assim, ele desiste, jogando seu uniforme numa lata de lixo. Peter volta a ser o velho Peter, desajeitado, fraco e de óculos, mas muito inteligente. E a sua vida vai melhorando a partir daí.
Ele vai ficando mais atento na faculdade e conseguindo finalmente chegar a tempo para ver a peça de teatro de Mary Jane. E agora que ele pode, ele diz que tá disposto a ficar com ela. Mas MJ tá noiva. Peter tava diferente agora, mas tava atrasado. Era tarde demais para eles. Nesse meio tempo, um lixeiro entra no Clarim Diário oferecendo algo que ele encontrou. O uniforme do Homem-Aranha. J. Jonah Jameson fica extremamente feliz com isso e publica a aposentadoria do Homem-Aranha no seu jornal. O problema é que o Dr. Octopus continua à solta. Quem se frustra com esse desaparecimento do Homem-Aranha é Harry Osborn, que desse jeito não consegue a sua vingança. E enquanto pensa no que fazer, o próprio Dr. Octopus surge na sua varanda. Otto precisa de mais materiais e elementos preciosos para o seu trabalho, algo que a Oscorp pode oferecer. E então Harry faz um acordo. Otto lhe traz o Homem-Aranha vivo para que ele tenha sua vingança. E o Octopus pode ter o que quiser da Oscorp. E como dica de quem poderia levá-lo ao Homem-Aranha, Harry diz para que ele procure pelo seu fotógrafo particular, Peter Parker. Naquela noite, Peter conversa com a sua tia May e conta o que realmente aconteceu na noite que o tio Ben morreu e como ele se responsabiliza por aquilo. Logo em seguida, Peter sai para caminhar e pelas ruas presencia um pequeno prédio em chamas. Sem os seus poderes, não tinha o que ele pudesse fazer, mas Peter entra no prédio mesmo assim ao saber que uma criança tinha ficado presa no segundo andar. Se arriscando, Peter consegue salvá-la e é parabenizado pelos bombeiros, mas ele descobre que, mesmo com o seu esforço, uma pessoa no quarto andar ficou presa e não sobreviveu. Mesmo sem os seus poderes, Peter era um herói. Mas não era o suficiente. Nova York precisava do Homem-Aranha. Ao voltar para a casa da tia May, Peter a encontra empacotando as suas coisas com a ajuda de uma das crianças da rua, o pequeno Henry. Acontece que ela não podia mais pagar a hipoteca e estava sendo despejada da sua casa. Peter se culpa por tudo, mas a tia May diz que na verdade ela está orgulhosa por ele ter lhe contado tudo e estava tudo bem. Nesse momento, o pequeno Henry, sabendo que Peter era quem tirava as fotos do Homem-Aranha, pergunta para ele o que aconteceu com o herói. Ele sente a sua falta. E a tia May diz que Henry se inspirava no Homem-Aranha. As pessoas sabem reconhecer um verdadeiro herói. Todos precisam de inspiração de pessoas altruístas, corajosas, que ajudam os outros, porque todos são heróis na verdade. Existe um herói dentro de cada um que mantém as pessoas íntegras, fortes, dignas, mostrando que às vezes é necessário até mesmo sacrificar os seus próprios sonhos por um bem maior. E ao ouvir isso, Peter percebe que a necessidade do Homem-Aranha na cidade é maior do que as suas vontades pessoais. E com isso, ele decide se tornar o Homem-Aranha mais uma vez. E com foco e determinação, os seus poderes começam a voltar. Enquanto isso, Mary Jane tinha ficado abalada com a última conversa que teve com Peter, por tudo o que ela sente por ele. Então eles marcam um encontro para conversar. O problema é que, enquanto conversam num café no centro da cidade, um carro é jogado em cima deles. E graças à volta do sentido aranha, Peter salva Mary Jane e vê quem os atacou. Era o Dr. Octopus. Ele queria que Peter avisasse o seu amigo Homem-Aranha para encontrá-lo na Torre Westside. E para garantir que ele faça isso, o doutor vai levar a garota que estava com ele. Assim, Otto sequestra Mary Jane. Irritado, Peter percebe que os seus poderes estavam totalmente de volta. Então ele estava pronto para ser o Homem-Aranha mais uma vez. E para isso, primeiro, ele vai até o Clarim Diário, onde o próprio J. Jonah Jameson admitia que o Homem-Aranha era um herói, o único capaz de parar Otto Octavius. E no meio desse pensamento, o Aranha recupera o seu uniforme da sala de Jameson, que dramaticamente volta a chamá-lo de ameaça e de ladrão. O que importava é que o Homem-Aranha estava de volta.
Disposto agora, o Homem-Aranha então vai ao encontro do Dr. Octopus e um intenso combate se inicia. O problema é que essa luta se estende pela cidade e leva os dois num combate em cima de um vagão de trem ou de metrô. A luta entre eles é bastante complicada e os dois estavam em níveis muito parecidos. Então, para atrapalhar o Homem-Aranha, Otto sabe que o herói não deixaria inocentes em perigo e joga pessoas que estavam no metrô para fora do vagão. Mas o Aranha salva todos. O problema acontece quando Otto golpeia o maquinista e destrói o controle do vagão. E isso faria o trem desabar, matando todas as pessoas ali. Desse jeito, o Aranha tenta ajudar de todas as formas, e até a sua máscara é um pouco destruída no processo. Ele tenta usar toda a sua força, disparando o máximo de teias nos prédios em volta para tentar segurar o trem com os braços. Algo extremo, de extrema força, que até rasga parte do seu uniforme e usa toda a sua energia. No fim, ele consegue diminuir a velocidade do trem e salva todos os inocentes. Mas depois do imenso esforço, ele desmaia e o povo de Nova York o ajuda agora. Eles ajudam o herói que o salvou, percebendo que ele era praticamente só um garoto. E quando Peter volta a si, percebe que estava sem máscara. Mas todos ali dizem que estava tudo bem. Então eles lhe devolvem a máscara queimada e prometem que não vão falar nada para ninguém, porque eles estão felizes com a volta do Homem-Aranha. Só que a paz dura pouco, porque o Dr. Octopus surge mais uma vez. E afastando as pessoas, ele e o Aranha ficam frente a frente. Só que fraco, ele é facilmente nocauteado. Otto o leva então até Harry Osborn como prometido, e tem o seu pagamento, o elemento que precisava, o trício. E quando sai, Harry vai até o Aranha deixado ali, e ele tira sua máscara, percebendo que o herói que ele odiava e culpava pela morte do seu pai era o seu melhor amigo, Peter Parker. Harry fica em choque ao descobrir isso, mas Peter desperta e diz que esse assunto vai ter que ficar para depois. Primeiro, ele precisa salvar Mary Jane. E ao saber que Otto só queria o trício, Peter sabe onde encontrá-lo. O Homem-Aranha chega no laboratório destruído do Dr. Octopus, na Baía do Rio de Nova York. E Otto estava ali dando os retoques finais no seu novo reator, implantando o trício. Peter tenta chegar sem ser visto para resgatar Mary Jane, mas os tentáculos do Dr. Octopus percebem e um novo combate se inicia. A luta, mais uma vez, é bastante equilibrada, mas o reator de Otto já estava pronto e ele começa a puxar tudo de novo, assim como da primeira vez, só que agora com mais intensidade ainda. O Homem-Aranha até consegue nocautear Otto por um tempo, praticamente o eletrocutando com aqueles cabos que ligavam seu experimento. Mas o problema é que, mesmo desligando tudo, o reator não para, e o seu magnetismo continua puxando tudo de forma violenta. A catástrofe seria imensa e destruiria metade de Nova York no processo. Mas depois de ser eletrocutado, Otto desperta aparentemente mais consciente. Então o Homem-Aranha tira sua máscara e mostra que é Peter Parker, dizendo pro doutor que eles precisam parar aquele reator. Otto lembra da expressão de que Peter era brilhante, mas preguiçoso, e entende agora que era pela sua vida dupla. O choque em Otto afetou a sua ligação com os tentáculos, que lutam pela dominância, mas Peter diz que entende a mente do doutor e sabe que aqueles tentáculos não é ele. Ele é muito mais inteligente que isso. E quando Otto diz que aquele reator era o seu sonho, Peter recita as palavras da sua tia May, de que às vezes é necessário até sacrificar os seus próprios sonhos por um bem maior. Então, com um pouco de sanidade ainda, Otto concorda e supera os seus tentáculos, e ele os comanda agora. O problema é que o seu reator não pode ser parado.
A única forma de evitar uma catástrofe maior era jogando tudo aquilo no fundo do rio de Nova York. E para reparar todo o dano que causou, é o próprio Otto Octavius quem vai fazer isso. E enquanto o Dr. Octopus se redime, Peter se vira, sem máscara, para Mary Jane. Enquanto tudo desmorona, Peter tira MJ dali. E Otto promete que não vai morrer como um monstro. E assim ele se sacrifica, salvando a cidade da catástrofe que ele próprio criou. Com tudo mais calmo agora, Peter faz uma teia onde deixa Mary Jane a salvo. E quando se aproxima, ela diz que acredita que sempre sentiu que era ele esse tempo todo. O problema é que, exatamente por isso, eles não podem ficar juntos. Porque ele sempre vai ser o Homem-Aranha. Ele sempre vai ter inimigos que podem ir atrás das pessoas que ele ama. E ele não pode colocá-la em perigo desse jeito. Assim, Peter deixa Mary Jane a salvo e vai embora dali. Enquanto na mansão de Harry Osborn, ele ainda estava em choque por descobrir que o seu melhor amigo é na verdade a pessoa que ele mais odeia. E pelo trauma, ele começa a ouvir e ver num espelho o seu pai, dizendo que se ele jurou que o Homem-Aranha iria pagar pela sua morte, então ele deve fazê-lo pagar. Ele precisa da sua vingança. E querendo ir contra isso, Harry joga uma adaga no espelho que, ao se quebrar, abre caminho para todo o equipamento do Duende Verde. Algum tempo se passa, e uns dias depois acontece o casamento de Mary Jane com John Jameson. Mas independente da razão, a sua emoção fala mais alto, e MJ abandona John no altar e corre, mesmo no seu vestido de noiva, até o apartamento de Peter Parker. Ao chegar, ela diz que quer ficar com ele, independente de qualquer coisa. Ela ama Peter e está disposta a correr qualquer risco para ficar com ele. E depois dele salvar a vida de tantas pessoas, estava na hora de alguém salvar a sua vida. E depois de um beijo, uma sirene é ouvida. E Mary Jane encoraja Peter a ir, porque ela o ama, tanto como Peter, quanto como o herói que ele é. E ela sempre vai ficar ao seu lado, seja como Peter Parker ou como o Homem-Aranha. E é desse jeito que termina a história. Pra dar minha opinião de forma rápida, quando o assunto é filme, é meio complicado, porque isso engloba muitas coisas. Mas resumidamente, Homem-Aranha 2 foi, por muitos anos, e é pra muitos até hoje, o melhor filme do Homem-Aranha. Pra mim, talvez ele fique empatado hoje em dia com Sem Volta Pra Casa. Mas de qualquer forma, é um filme maravilhoso que vale a pena ser assistido até hoje. Mas a sua sequência, nem tanto. Só que isso é história para outro vídeo. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder a sequência, deixa o seu like se você gostou do vídeo e comenta quais outros filmes ou séries você quer ver a história completa por aqui. Me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.